és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Glória a Deus. Já entregamos tudo para o Senhor. Nosso louvor, nossa adoração, a nossa petição. E agora nós vamos ouvir a resposta de Deus. Deus vai falar conosco agora através da sua poderosa palavra. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, nós continuamos diante da tua presença santa e gloriosa, Senhor. Queremos te louvar, te agradecer, te engrandecer por todos os teus benefícios, pela tua presença, pelo teu cuidado, Pai. E agora, Senhor, queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir o Senhor falar conosco. Ó Senhor, queremos ver o teu agir, ó Deus, pelo poder da tua palavra e do teu Espírito Santo. Usa a vida do teu filho, Senhor, o meu esposo, o pastor Jorge. Usa a vida dele com poder, com graça, com unção, com autoridade, com revelação, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Paz do Senhor, eu os cumprimento com a paz do Senhor. Tomem assento, por favor. Estão alegres? Estão felizes? Bom estar na casa do Senhor. Bom estar servindo a Deus, né? A leitura da palavra de Deus hoje foi uma leitura muito abençoada, né? Que o salmista fala com a sua alma, né? Que deseja muito louvar a Deus, e ele mesmo responde para a alma, né? Um dia o louvarei. E esse cântico também é calma, quieta, Pai está cuidando de ti, né? Quando tudo está muito bem, é uma bênção. Nós nos enchemos de fé, de alegria, externamos a nossa fé com muita convicção. Mas quando as coisas estão um pouco apertado, é um pouquinho mais difícil. Mas mesmo assim, Deus no fundo, nos levanta, né? Está vendo? Conforme a palavra. Busca no fundo da nossa alma a convicção. E eu quero rapidamente ler um texto aqui. Muita gente já pregou nesse texto, eu vou pregar mais uma vez. E o tema que eu daria seria um milagre em sua casa, ou um milagre em minha casa. Segundo Reis, capítulo 4, verso de 1 a 7, ele diz assim, vamos aguardar, colocar na mídia. E uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos, escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte o que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traz-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou.
Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai e vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Glória a Deus. Existe um pregador renomado, Leonardo Ravenhill, e ele diz o seguinte: não são nossas habilidades, mas a escolha de sermos fiel a Deus que nos tornam vitoriosos. Não são as nossas habilidades, mas a escolha de sermos fiéis a Deus que nos tornam vitoriosos. Ou seja, as minhas escolhas, as suas escolhas, no decorrer da nossa vida, da nossa caminhada, é que determinarão o resultado ao final de cada etapa de nossa vida, ao final de cada jornada porque passamos, ao final de cada situação que vivemos. Não são nossas habilidades, mas a escolha de sermos fiéis a Deus que nos tornam vitoriosos. Isto tem um diferencial muito grande sobre a nossa existência, sobre a nossa vida, sobre aquilo que nós pretendemos, sobre aquilo que nós pensamos em conduzir a nossa existência em cada circunstância, em cada momento da nossa vida. Quem era esta mulher? Quem era esta viúva? Ela não era uma viúva comum. O texto começa dizendo assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Então ela era filha de um profeta. E ela tinha uma amizade, uma convivência com as filhas dos profetas. E as filhas dos profetas têm oração, têm louvor, têm adoração, têm convivência espiritual, têm uma vida diferente das mulheres comuns. Assim era a vida desta mulher. Mas ela enfrentava uma situação diferenciada, que teria que fazer uma escolha não pela habilidade dela, mas uma escolha pela fidelidade dela para ser vitoriosa e para vencer este momento. Ela enfrentava a pior situação da sua vida. Primeiro, ela ficou viúva, ela estava só. O marido não estava mais com ela, ela estava só. Segundo, quando ela ficou viúva, ela descobriu que o marido deixou uma dívida muito grande. E ficar viúvo não é bom. Quantos viúvos tem aqui? Tem poucos viúvos, né? Poucos viúvos. Não é bom ficar viúvo. Tem alguém querendo ficar viúva? Tem? Não? Ninguém está candidato? Não é bom não, né? Não é bom não. Não é bom ficar viúvo. Ela tinha que fazer algumas escolhas. Primeiro, ela tinha filhos. Segundo, ela tinha uma grande dívida. Terceiro, viúva. Uma família que de certa maneira, conforme nós discorremos aqui, vocês verão que ela tinha uma convivência na sociedade muito boa. Aí nós pensamos, será que faltou responsabilidade para o marido? Hoje, já com 68 anos, nós que estamos nessa faixa aí, né, Xará, de 65 para frente, nós já
para fazer uma compra, nós temos que pensar, né? Bom, eu posso fazer uma compra para pagar em 5 anos? 5 anos, bom, eu vou estar... Acho que dá, né, Xará? Dá, 5 anos dá, né? Dá para encarar. Mas em 10 anos, será? Já tem que pensar um pouco mais, né? Mas são situações da vida que a gente tem que pensar conforme a idade está chegando. Mas mesmo jovens, quando nós vamos adquirir uma responsabilidade financeira com a sociedade, nós temos que fazer um balanço da nossa vida, da nossa situação, de tudo que nós ganhamos, vivemos e compromissos que temos, para não fazer um compromisso que não consigamos levar adiante. E pensar, talvez, até em alguma situação de infortúnio. Então, a mulher estava viúva, tinha filhos, havia herdado uma dívida, era, nesse momento, uma família pobre, com dívida alta, e a gente pensa, será que faltou responsabilidade para o marido? E, além disso, ela quando aborda o profeta, ela aborda de uma forma: meu marido, teu servo, morreu. Ela aborda ele com certa autoridade, né? Olha, meu marido, teu servo, ou seja, você conhecia ele, você convivia com ele, você sabia da responsabilidade dele. Talvez você esteja até sabendo por que ficou essa dívida. Por que agora meus filhos serão levados escravos e até eu estou num risco disso? Estava eminente a situação dos filhos se tornarem escravos e ela poder se tornar escrava também, porque isso era a lei judaica da época, que quando alguém tinha uma dívida, os filhos poderiam ser levados como escravos por um período da vida até cumprirem aquela dívida. Mas esta mulher, ela tinha uma história, e a história era bem evidente. Ela, o esposo, a família resolveram servir a Deus. O marido havia feito a escolha certa. Não importa a situação que nós estejamos vivendo, as circunstâncias que estejamos passando, desde que nós façamos a escolha certa de servirmos a Deus. Esta é a melhor escolha, porque quando nós escolhemos servir a Deus, às vezes Deus permite situações e circunstâncias para nosso aperfeiçoamento, de convivermos com momentos de grandes dificuldades na nossa vida e com circunstâncias de grandes apertos, inclusive, para que nós ganhemos maturidade, para que nós aprendamos coisas novas, para que nós possamos, no dia do amanhã, termos escolhas diferentes. O Salmo 107, 28 e 29 diz assim: então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias, faz cessar a tormenta e acabam-se as ondas. Quando escolhemos certo a nossa maneira de conduzir a nossa vida e de servir a Deus, a palavra de Deus, em qualquer circunstância que nós estejamos vivendo, ela está sobre a nossa vida. E se a palavra promete cessar a tribulação, livrar a angústia, essa palavra é para mim, esta palavra é para você, esta palavra é para nós. Às vezes nós permanecemos com a angústia nos sufocando, quase nos matando, porque nós não atentamos para a palavra de Deus. Deus tem poder de pôr fim à tormenta em nossa vida. O nosso livramento, irmãos, é somente Deus. É somente Deus. Salmo 37, 39 diz assim: mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Sempre
que nós vemos momento de tormento financeiro e dificuldades, a nossa angústia é na questão financeira. Só que existe um outro lado de aflição e de angústia, que é para nos sufocar e retirar a condição espiritual de louvarmos, de adorarmos, de fazermos como cântico: aquieta minha alma, confio em ti. E isto, para nós fazermos, nós temos que ter a convicção de que a questão material e financeira é uma parte, mas que a questão maior é a parte espiritual, de adorar, de louvar, de engrandecer, de glorificar, de exaltar, de clamar, de chorar, de magnificar o nome do Senhor, porque Ele é sobre todos os nomes. É a Ele, somente a Ele, que nós devemos honrar, louvar e adorar, e glorificar e exaltar, e clamar e chorar. Porque sem esse ponto da questão espiritual em nossa vida, não adianta a grande casa, não adianta o grande carro, não adianta o grande salário. Porque se nós não tivermos agregado a condição de servos, de adoradores em nossa vida, para nada serve isso. Passa rapidamente, um apertinho assim na nossa vida, a enfermidade chega e de repente, passou, foi embora. Deus tem que estar no controle da nossa vida. Daniel 11:32 diz assim: mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Daniel tinha autoridade para falar esse tipo de situação, porque ele viveu momentos tão tremendos na vida dele. Sempre a gente vê as crianças cantar a música da Cova dos Leões, é tão bonito, né? É tão bonito. Às vezes a gente vê assim, poemas sobre isso, né? Mas o rei aflito, né? Na manhã seguinte, a pergunta do rei: ó Daniel, Daniel. Aí ele faz uma interrogação: dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu constantemente serves, poderia tê-lo livrado da boca do leão? Vive, ó rei, o meu Deus a quem eu sirvo fechou a boca do leão. Não tem nada mais forte, não tem nada mais glorioso do que ter um Deus que fecha a boca do leão e que fecha qualquer situação que porventura esteja afligindo a nossa alma, angustiando a nossa alma. Quando Deus determina o tempo de fechar uma porta, de determinar um caminho novo, não temos que lutar contra isso, mas temos que descobrir o novo caminho, a nova porta, a nova passagem, onde Deus quer nos colocar. E se Deus quer fazer, Ele é grande para exaltar. Aí, ela não fala como rei, mas ela fala com autoridade: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. O teu Senhor, o meu Senhor, nós estamos vivos. O meu marido, teu servo, temia o Senhor que você serve, temia o Senhor que eu sirvo, que nós exaltamos, que nós glorificamos e que nós cremos. Essa passagem, ela é intrigante. Mostra a autoridade que essa mulher se dirigiu ao profeta, porque ela tinha um segredo que ela conhecia, e ela sabia que o profeta sabia que ela sabia do segredo do marido. Eu estudei sobre esse tema. O que o marido dessa mulher havia feito, o que ele havia escolhido: meu marido, teu servo,
Quem era este homem? O livro de Flávio Joséfo afirma que este homem era Obadias, o mordomo de Acabe, que a Bíblia cita em 1 Reis, no capítulo 18, está lá pela página 278, capítulo 2 desse livro. Ele era o mordomo de Acabe, ele era gerente da casa do rei. Ele ganhava muito dinheiro, ele exercia um alto cargo na casa do rei. O nome dele, Obadias, significa servo. Obadias significa servo de Jeová. Ele vivia em harmonia com o significado do seu nome. Ele era servo de Deus numa sociedade idólatra, corrupta e imoral. Não está muito diferente dos dias de hoje, viu, irmãos? Não está diferente, nadinha, nadinha. Hoje é muito difícil ser servo de Deus, mas são escolhas que a gente tem que fazer em determinadas situações da nossa vida. Nós temos que escolher constantemente ser servo. Temos que escolher. Ele foi administrador do palácio do rei Acabe, mas não no momento do rei Acabe, quando ele estava ali, que eu preguei esses dias, mas quando ele estava no outro lado, quando ele estava perseguindo com Jezabel os profetas. E Obadias, na história desse livro de Flávio Joséfo, ele preservou 100 profetas, que a Bíblia cita, quando Jezabel exterminava por causa da raiva contra Elias e da sua incapacidade de impedir a seca, a fome e a miséria em Israel, de livro de 1 Reis, capítulo 18 em diante. Obadias, ele sustentou com pão e água os profetas durante mais de 3 anos, mais de 100 profetas durante 3 anos com pão e água. Obadias era crente, era servo. E Acabe chamou a Obadias o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. 1 Reis, capítulo 18, 3 e 4. E Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 escondeu numa cova e os tentou com pão e água. Ou seja, ele se interpôs contra uma ordem do rei, contra uma ordem dada pela Jezabel para o rei. Mandou matar. Ele escondeu e alimentou. Ele tinha uma história com Deus. Ele tinha uma história com Deus. No capítulo 18, a partir do verso 7, diz assim: estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo-o, ele prostrou-se sobre o seu rosto e disse: és tu, meu senhor Elias? E disse-lhe ele: eu sou. Vai e dize ao teu senhor: eis que aqui está Elias. Porém ele disse: eis que pequei, para que entregues teu servo na mão de Acabe, para que me mate. Viu o Senhor teu Deus que não houve nação nem meio onde o meu Senhor não mandasse em busca de ti, dizendo eles: aqui não está. Então ajuramentava os reinos e as nações, se eles não tinham achado. E agora você encontra comigo, profeta, e diz: vai e diz ao teu Senhor: eis que aqui está Elias. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando, ele me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não disseram ao meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondia 100 homens dos profetas do Senhor de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água, e agora
dizes tu, vai, dize a teu senhor, eis que aqui está Elias, ele me mataria. O 15, ele disse Elias, vive o Senhor dos exércitos perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se Acabe e anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que vendo Acabe Elias, disse-lhe Acabe, és tu perturbador de Israel? Então disse ele, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste Balaíns. Agora, pois, envia junto a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel, e nós conhecemos a história da disputa, da oração e da grande vitória que Elias teve. Mas focando o ponto aqui, o ponto sobre Obadias que confirma que ele escondeu os 100 profetas e sustentou com pão e com água. Para isto, irmãos, tem um custo. 3 anos não é 3 dias. Tem custo de transporte, de esconder, de fazer isso escondido. Não é muito fácil, não. Precisamos entender que tudo isso teve despesas. E certamente Obadias tinha crédito. Ele contraiu dívidas para que pudesse cumprir com este propósito de sustentar esses profetas, para que Deus operasse um grande milagre. Precisamos entender que mesmo que sirvamos fielmente a Deus, passaremos por situações difíceis em nossa vida, e às vezes até mesmo com circunstância de algum endividamento, que precisa ser pago por uma grande causa efetivada. Mesmo em uma família fiel a Deus, esta mulher perdeu o marido, ele morreu. Perdeu a boa condição financeira, que como gerente da casa do rei, ele dava uma condição financeira boa para ela e para os filhos. Estava prestes a perder os filhos como escravos. Estava prestes a perder a própria liberdade. E Flávio José afirma que essa dívida foi contraída por seu esposo para sustentar os 100 profetas pelos 3 anos de perseguição. A viúva de Obadias, mordomo do rei Acabe, veio dizer ao profeta que, não tendo meios para restituir o dinheiro que seu marido havia emprestado, ela disse isso em oculto para ele, meu marido, teu servo. Ele sabia o significado desse teu servo. Ele sabia o que estava contido naquela frase, toda essa história. E por isso, o milagre começou, mas começou com provas sobre ela e sobre os filhos. E aqui, nesse momento, começa o grande milagre sobre aquela casa naquele dia. Casa triste, que eu acho que a casa já não era a casa que eles viviam, era uma nova casa, numa situação muito pobre, que tinha que pedir até vasilhas emprestadas, e aqui começa a história de um grande milagre naquela casa. E nós podemos ver isso como um filme em nossa mente, e nós podemos trazer isso para o nosso coração, como a história de um grande milagre sobre a nossa vida e sobre o nosso coração e sobre a nossa necessidade ou de alguém de nossa família que esteja precisando de um grande milagre. Quando essa mulher achou-se desprovida de qualquer ajuda humana, ela dependeu exclusivamente da ajuda de Deus. Quando esta mulher não podia olhar para os lados, porque ela não via socorro de lado nenhum, ela resolveu olhar para Deus, olhar para o alto. Salmo 121, 1 e 2 diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o meu socorro.
O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. No momento da grande angústia, irmãos, nós temos que levantar os nossos olhos exclusivamente para o Senhor. Quando esta mulher entendeu que sua situação não tinha como ser solucionada por homens, então ela descansou em Deus. Ela depositou verdadeiramente o seu coração em Deus. Deus só opera milagres quando realmente necessitamos deste milagre e nos colocamos na dependência dEle. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com seu nome mostraste, enquanto servistes aos santos e ainda os servireis. Hebreus 6:10. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Isaías 49:15. Deus não se esquece de nós. Deus não depende de circunstâncias para operar um milagre em minha vida e em sua vida. Deus sempre providencia um Eliseu, um homem de Deus, um profeta, uma profeta, para nos socorrer em nossas orações e necessidades. Deus usou o que a mulher tinha em casa. Deus sempre nos surpreende em nossas expectativas. Ele mandou providenciar vasilhas para que ela pudesse colocar nessas vasilhas o suficiente para que pudesse viver com os filhos. E foi isso que ela fez, irmãos. Ela foi atrás dessas vasilhas e ela abasteceu com o azeite do milagre, enchendo, e ela se apresenta ao profeta e diz: as vasilhas estão cheias. Vai, vende, pague a tua dívida e vivei você do resto. Aqui eu até costumo parafrasear que é como se Deus tivesse dado uma usina para ela, né? Uma usina de energia. Porque para ela viver do resto, as vasilhas, por mais que ela tenha conquistado as vasilhas, à medida que se utilizava aquele azeite, elas esvaziavam. E para que ela pudesse viver do resto, ela pegava a botija e continuava enchendo. Então hoje, naquela época se usava azeite para cozinhar, se usava azeite para iluminar, e era como se ela tivesse uma usina à sua disposição, né? Precisava, ligava a tomada e iluminava a cidade, né? E saía recebendo. Deus é Deus de milagres, irmãos. Então, por mais que a situação e a circunstância esteja nos oprimindo e trazendo dificuldades para a nossa vida, Deus é Deus de milagres. Deus é Deus de milagres. Esses dias eu contei uma bênção aqui, que nós tínhamos feito uma venda, foi no mês de setembro, né, que nós fomos para Santa Catarina. Iríamos receber em outubro. Faturamos naquela semana e na semana seguinte entrou o dinheiro na conta, que nós pudemos dar uma arrumada no financeiro e eu pude sair uns dias para Santa Catarina. Deus é Deus de milagre, irmãos. Ele continua fazendo. Ele continua com as portas abertas, abençoando. Às vezes a gente chega na igreja e olha assim e fala: olha, mas onde estão os irmãos? Eu vi até o pastor contando aqui que algumas pessoas estão com Covid, outros prudentemente não vieram para não trazer preocupação para os demais irmãos. Mas eu sempre tive uma convicção, que na igreja estão sempre aqueles que Deus preparou para estar. Estão sempre aqueles que Deus preparou para estar. Descansa, descansa, sossega a alma, porque a igreja do Senhor é Ele que cuida, é Ele que sabe de todas as coisas,
é Ele que cuida de tudo. Então, queridos irmãos, verdadeiramente as preocupações às vezes vêm no nosso coração. As circunstâncias de apertos e de dificuldades que surgem no dia a dia são para nós aprendermos. E às vezes nós entramos em caminhos de dificuldades que nós temos que nos aperfeiçoar, receber perdão sobre a nossa vida, sobre o dia a dia, e nos aperfeiçoarmos a cada dia para buscarmos mais de Deus. O que vocês acham de nós cantarmos de novo esse hino aí, Descansa Minha Alma, e depois orarmos? Vamos cantar ele? Vamos? Depois vamos cantar novamente e orar, porque ele é muito bonito. Eu sei que Deus, Ele quer dar descanso nessa noite, mas vamos cantar com a nossa alma, sabendo assim que Deus, Ele quer dar descanso para você nesta noite. Eu quero fazer uma oração especial por você, que nesta noite ouviu esta palavra e precisa de um reforço, precisa de algo novo, precisa que Deus te visite rapidamente. Se você quiser vir à frente, eu te convido. Eu sei que Deus falou com algumas pessoas nessa noite, e eu sei que Deus vai renovar a fé nessa noite, vai restaurar corações, vai renovar circunstâncias e situações. E eu sei que você sairá daqui com um renovo, com uma confiança nova no seu coração, com uma estrutura renovada na sua alma. E eu sei que Deus vai fazer algo diferente para você. Alguém mais quer vir? Se quiser, venha rapidamente. O Espírito Santo orienta você a vir. Então venha rapidinho. O Espírito Santo quer te abençoar. Senhor Deus, eu te louvo nesta noite, pela tua bondade, pelo teu amor. Senhor, pelo fôlego de vida que nos concede neste momento, Senhor, em levantarmos a nossa voz ao trono da tua santidade. Deus, estão aqui adiante de ti, Senhor, muitas vidas com necessidades e com propósitos, Senhor, de receber de ti. E eu peço-te, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja agora inundando este coração. E, Senhor, e que esta vida, Senhor, que começa a ser tocada pelo teu Espírito Santo, possa receber um renovo, uma restauração, um renovo de força, de fé, de vigor. Deus, renova no corpo, na alma, no espírito, Senhor, que verdadeiramente, Senhor, nesta noite possamos sair daqui restaurados, Senhor, na nossa condição de servo, para, Senhor, glorificar e exaltar o teu nome. Receba a bênção do Senhor, receba a renovação do Senhor, receba a visitação do Espírito Santo. Em nome de Jesus eu ministro sobre a sua vida uma renovação da fé, uma renovação financeira, sabedoria do céu sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, ó. Fecha sua mão assim, ó. Guarda no seu coração, que Deus te abençoe.